e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe dessa gente assim. Entre tais pessoas, há aquelas que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Coloca o pad para mim, meu lindo. Muito obrigado. Pode baixar um pouquinho, meu lindo. Aí. Irmãos, há um tempo atrás, eu acredito que não somente a igreja brasileira, mas existia uma mensagem que era muito latente. Eu ouvia muito na minha infância, que estava relacionada à volta de Jesus. Era algo que era muito evidente. Quando nós falávamos, até existiam canções que nós declarávamos, como essa que nós cantamos agora. Aonde havia um anseio, um desejo de nós encontrarmos Jesus. Não pelo fato da morte, mas encontrarmos Jesus. Aonde Ele vindo buscar a sua noiva nos céus e nós indo morar com Ele na eternidade. Entretanto, é muito perceptível, nos dias atuais, o sermão ou os sermões dos pregadores da internet, o foco está muito em motivar crentes a viver uma vida de só vitória. Essa é a tônica da mensagem dos dias de hoje. Criar crentes, pessoas que são imbatíveis, pessoas que são invencíveis, pessoas que vencem qualquer obstáculo, grandes motivadores que misturam a lei da motivação, do coach, com a pregação do evangelho. Então nós percebemos uma tônica aonde todo o foco de santificação, todo o foco de eternidade é tirado, e ao invés de olharmos para Jesus, ao invés de fazer uma igreja cristocêntrica, nós estamos criando crentes que são egocêntricos. Hoje as pessoas, elas vêm na igreja com o sentido ou com o objetivo de consumir algo, não de ser confrontada, não de ser trabalhada pelo Senhor para se tornar mais parecido com Ele. Nós somos seletivos naquilo que queremos ouvir, e nós não estamos preparados para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja. A igreja, ela foi constituída por Cristo, não foi homem algum que constituiu a igreja. E quando Cristo constituiu a igreja, o desejo dele é que os crentes nele tivessem o foco em Jesus. Esse texto que eu li para vocês, o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre os dias difíceis daquela era que eles estavam vivendo. E nós vamos olhar em toda a história desses 2000 anos da vinda de Jesus, muitos tempos difíceis. Existe na história o tempo de 1300 anos, que nós chamamos o tempo negro da igreja, quando a igreja católica oprimiu
quando a Igreja Católica fez com que o povo fosse opresso e afastou eles totalmente do querer e do propósito de Deus. Esse foi um tempo difícil. Só que quando nós olhamos de uma forma teológica, e quando nós olhamos as pregações, os sermões, nós entendemos que nós estamos começando a viver tempos difíceis como esses. Porque o apóstolo Paulo fala que existiriam tempos onde as pessoas amariam mais a si mesmo do que qualquer outras coisas. Um pouco mais à frente, na mesma carta, Paulo ele fala a Timóteo no capítulo 4 e no versículo 3, que as pessoas começariam a procurar mestres que pregariam aquilo que elas queriam ouvir. Mestres que faziam com que o seu coração fosse massageado, mestres que fariam com que o seu coração fosse confortado, mas jamais confrontado pela palavra do Senhor. Sabe o que eu percebo? De uma forma geral nas redes sociais, principalmente nos teasers que nós colocamos da igreja, os que eu tenho, aqueles que são mais compartilhados são aqueles que mais massageiam o ego. E os que não são compartilhados são aqueles que as pessoas são confrontadas a viver uma vida de santidade. Se você sai de um sermão como esse, aonde você foi exortado pelo Senhor, através da pregação do seu pastor, possivelmente você não vai postar uma foto no Instagram como essa que nós vamos colocar agora ali. Pode colocar, Michael. A primeira foto. Está aí? Quantos conhecem o Rocky Balboa? Rocky Balboa, ele apanhava, mas sempre vencia. Depois que você, através da pregação do Evangelho, tomou do seu pastor, ninguém posta uma fotinho dessa? Todo arrebentado e do lado do pastor. Hoje o pastor me arrebentou, mas glória a Jesus por isso. Porque as pessoas buscam, na verdade, momentos como esse que nós vamos colocar aqui na segunda imagem. As pessoas, elas buscam que o seu ego seja massageado. Pode botar a segunda imagem. As pregações que não confrontam, que falam que você vai vencer e você vai estar apenas em lugares bonitos com o seu pastor. Que ele vai ser o seu herói apenas quando vocês estiverem andando em passos verdejantes. Essa é a tendência de nós vivermos, eu estava mais magro ali, né? De nós vivermos a nossa história dessa forma. Pode tirar agora, mãe. Mas eu quero que você entenda o que nós estamos pregando aqui, essa série de ministrações sobre a sã doutrina. Se a palavra que nós estamos ouvindo não nos leva para mais perto de Jesus, é porque a doutrina está sendo ensinada não de forma sã, mas está sendo corrompida por valores ensinados por pessoas que estão visualizando apenas as coisas dessa terra, as coisas terrenas. O foco está sendo totalmente tirado de Jesus e nós estamos pensando que nós queremos viver a vida, apenas uma vida conforme o país das maravilhas. Alice no país das maravilhas. Mas Jesus, ele nos chamou e a sua palavra, ela muito mais nos repreende do que qualquer outra coisa. E nessa noite eu quero fazer com que você abra os seus olhos, para que o seu coração esteja ansiando por aquilo que nós cantamos há um tempo atrás. O nosso problema é que nós somos igual o discípulo de Elias, o discípulo de Eliseu.
ele apenas via aquilo que os seus olhos contemplavam. Quando os inimigos de Israel vieram contra eles, a narrativa nos fala que o menino de Eliseu teve medo. Entretanto, o profeta orou da seguinte forma: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver. Então, igreja, o que nós precisamos buscar a partir de hoje é olhos abertos para entendermos a sã doutrina, tudo aquilo que é pregado, que nos leva para longe do Senhor, para longe de Cristo, para longe de termos um caráter aprovado. Nós precisamos fugir todos os dias. E a partir de hoje, nós precisamos ser uma igreja que tem o coração aberto para receber o noivo. Uma igreja que ora, uma igreja que anseia, uma igreja que clama por essa mensagem, como eu disse para vocês, que eu ouvia muito na minha infância, que nós venhamos clamar todos os dias: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero que você abra comigo no Evangelho conforme Marcos, do capítulo 13, no versículo 32 até o 37. E para nós termos essa sã doutrina dentro de nós, e para nós buscarmos Jesus, e para nós termos o foco em Jesus, nós precisamos entender duas coisas. A primeira eu trago para vocês através dessa parábola dita por Jesus. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, Jesus disse: vigiem. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer. E disse ao porteiro que vigiasse, à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde ou à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. E eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Esse relato trazido por Marcos são palavras ditas pelo próprio Jesus. Quando os discípulos estão especulando sobre um assunto que o Senhor trouxe, um assunto escatológico que estava relacionado a duas coisas: a queda do templo e a sua segunda vinda. Os discípulos, intrigados com isso, querendo saber quando isso aconteceria, Jesus disse: não especulem. Eu quero que vocês entendam apenas uma coisa: que vocês precisam estar vigilantes. E essa parábola ela é muito interessante, porque quando nós entendemos, quando Jesus ele fala sobre o dono da casa, ele está falando sobre ele. E quando Jesus fala sobre os porteiros, sobre os vigias, ele está falando sobre a igreja. Nós podemos entender duas coisas muito claras nessa parábola. A primeira é que Jesus vai voltar. Jesus ele deixou uma promessa para cada um de nós e para a sua igreja, que um dia ele voltaria, que um dia ele estaria conosco novamente, mas não de uma forma temporal, mas na eternidade. Ele viria buscar a sua igreja, livrar de toda dor, livrar de todo tormento, para morar com ele na eternidade. Mas Jesus ele disse: vocês não sabem, por causa da sua humilhação. Por isso que Jesus disse: eu nesse momento não sei. Conforme a palavra nos fala, lá no livro de Filipenses, o cântico, Jesus dizendo que se humilhou, se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória. Por isso que ele disse: nem eu mesmo, nessa questão de humilhação, nesse momento, sei quando isso vai acontecer. Nós não podemos prever a volta de Jesus,
mas nós podemos esperar a volta de Jesus. Nós não podemos adivinhar, nós não podemos começar a pensar em coisas assim, cada vez mais está próximo. Antes disso, Jesus fala sobre as contrações de parto. Jesus ele fala que viriam sinais, que viriam guerras, que viriam pestes, inúmeras coisas. Tudo isso são sinais que, se nós olharmos durante toda a história, nós vamos ver N sinais acontecendo como os de agora, mas nós não sabemos quando. Nós sabemos que ele vai voltar. A primeira coisa que essa parábola nos ensina é que ele vai voltar. Jesus disse: eu sou o dono da casa, eu me ausentei por um tempo, mas eu vou voltar. E o que eu considero de extrema importância nessa parábola é que Jesus disse: sim, eu vou voltar. Mas eu vou voltar para aqueles que esperam. Eu vou voltar para aqueles que estão vigiando. Veja que interessante, Jesus ele fala na parábola que quando ele voltar, ou que quando o dono da casa voltar, ele não pode encontrar as pessoas, os vigilantes, dormindo. E se nós formos olhar de uma forma espiritual o que Jesus está dizendo, ele está falando: olha, quando eu voltar, vocês precisam estar esperando. Esperando de que forma, pastor? Aquilo que o apóstolo Paulo fala muito nas suas cartas: vivendo de forma digna para o Senhor Jesus. Não é vivendo de qualquer maneira, não é vivendo de qualquer forma, mas todos os dias, quando nós levantarmos e colocarmos os nossos pés no chão, nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus voltar hoje, eu vou estar preparado. Esse que é o grande problema da igreja. Porque quando nós massageamos o nosso ego, quando nós queremos ouvir apenas palavras que dizem que eu vou vencer, que dizem que eu vou derrotar os meus inimigos, que dizem que eu sou o cara, não é a palavra que Jesus nos ensinou, não é a palavra que o Senhor mandou nós pregar, mas Jesus disse que nós precisamos estar vigiando, não vivendo de qualquer maneira. Nós precisamos estar buscando uma vida de santificação. O texto que eu li para vocês, ou que eu mostrei em tela, de Timóteo 4:3, fala que muitas pessoas vão buscar mestres que ensinam aquilo que eles querem ouvir. Sabe, é muito mais fácil você frequentar igrejas aonde você não é confrontado, aonde você ouve apenas aquilo que você quer. É isso que o texto bíblico fala, que esses últimos dias, que esses dias difíceis seriam também por causa dessas pessoas que ensinam a falsa doutrina. Mas a mensagem que você precisa ouvir é que Jesus vai voltar. E se você precisa vigiar, é porque você precisa de santidade na sua vida. Ah, pastor, tem a graça de Deus. Eu vou chegar dentro dessa série de ministrações sobre o ensino da graça do Senhor. A graça de Deus, ela é poderosa, mas ela não é uma graça barata. Foi pago um alto preço por ela. Então, duas coisas que nós precisamos entender nessa parábola é: Jesus vai voltar. E a segunda é que nós precisamos estar vigiando. Que nós precisamos todos os dias vigiar, esperando como se fosse daqui 1 minuto, 1 segundo, 10 minutos, Jesus voltando. E o segundo ponto que eu trago para vocês sobre esse assunto é que, além de nós estarmos vigiando, nós precisamos ter um anseio em nosso coração. Nós precisamos entender que a nossa vigilância, ela não pode estar atrelada apenas a uma expectativa, mas também deve estar atrelada a um anseio, a um desejo que ele volte. Sabe por quê?
Eu me lembro que, como eu falei para vocês, que há um tempo atrás era pregado muito sobre isso. Só que tinha alguns cânticos sinistros, meus irmãos. Não sei se você é dessa época, mas tinha um que cantava assim, minhas irmãs vão lembrar. Deixa eu pegar o tom que está aqui. Corta para mim, pede, só para eu cantar assim. É assim, ó. Vai abalar, quando canta comigo, pai, mãe e minhas irmãs. O mundo vai lá, mira, vai, pai. Vai abalar, quando Jesus vier, o mundo vai. Olha que sinistro agora. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo, Cristo descendo. Sabe, então, as pessoas, elas olhavam, pode ligar o pé de novo, tudo por uma perspectiva de medo. Né, vai pegar fogo em tudo, e agora o que vai acontecer? Eu vou me aproximar de Jesus porque eu tenho medo? Não, igreja. A nossa vigilância, ela precisa estar atrelada por um amor. Eu vou me encontrar com Jesus e vou estar a minha eternidade com Ele. Não é um tremor, um medo que Ele volte. Sabe, quando nós estamos bem e quando nós estamos buscando uma vida de santificação, meu irmão, Jesus pode voltar daqui 1 milésimo de segundo, porque eu sei que eu vou estar com Ele. A nossa vigilância para nós estarmos preparados, mas não apenas de uma forma temerosa, mas de uma forma aonde nós venhamos desejá-lo. O apóstolo Paulo, ele fala agora, em outra carta pastoral, a Tito, capítulo 2, versículo 12 até o 13, Tito 2, 12 até o 13. Olha que incrível, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente um dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora em 2 Timóteo 4,8, agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será somente para mim, mas para todos os que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Sabe, igreja, não existe mais essa expectativa. Se eu perguntar para você, e se você for bem sincero, eu perguntar, você tem expectativa que Jesus volte? Você vai dizer sim, mas não de todo o coração. A igreja que nós estamos falando, pastoreada por Paulo e por todos os apóstolos, eles esperavam a volta de Jesus naquela era. Eles aguardavam, eles tinham um anseio, sabe por quê? Porque eles ouviam das histórias daqueles que viveram com Jesus, o quão tremendo era estar ao lado de Jesus. Então eles ansiavam também essa experiência de viver eternamente ao lado desse Jesus maravilhoso. Sabe o que falta para nós? A paixão por Jesus. Sabe o que falta para nós? Nós olharmos para Ele e não sentirmos falta de mais nada. Jesus, igreja, é suficiente para cada um de nós. É bom nós usufruirmos das coisas dessa terra, mas pior ainda é perder Jesus. E eu vejo um monte de crente trocando Jesus pelos prazeres dessa era, desse mundo e desse tempo. O ministério já pode subir. 1 Coríntios 1, 7, o apóstolo Paulo também fala, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ensina com essas palavras, e entre outras inúmeras que nós vamos encontrar nas suas cartas, duas coisas: sobre a vigilância e sobre a expectativa, sobre o anseio pela volta de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nós precisamos ser como os tessalonicenses.
existia uma cidade chamada Tessalônica. E naquele local tinha uma igreja de Cristo. E eles tinham uma fama. E a fama deles era de ansiar logo a volta de Jesus. Paulo ele fala na sua primeira carta aos Tessalonicenses, na sua saudação, alguns adjetivos dessa igreja. E no versículo 9 do capítulo 1 ele fala um deles que alegra o coração. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Sabe, igreja? Eu acredito que existe um estilo de vida bem distinto. Se coloque de pé. Existe um estilo de vida, preste atenção no que eu vou falar, bem distinto, entre os que esperam a vinda de Jesus e entre os que não esperam a vinda do Senhor Jesus. Aqueles que esperam, Jesus ele trouxe essa parábola das 10 virgens. Aqueles que esperam, sempre tem óleo na sua lamparina. Mas aqueles que não esperam, eles vivem a doutrina desse mundo. Todo mundo brinca a doutrina do Zeca Pagodinho, né? A vida vai levando. Você não sabe quando Jesus vai te chamar, sabia? Você não sabe quando a trombeta dos céus vai tocar, sabia? Mas eu quero que você saiba apenas uma coisa. Eu quero que você tenha apenas uma coisa no seu coração. Para mim não importa, porque eu sempre estarei preparado. Pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos, pode ser através da minha morte, não importa, eu subirei. Sabe de uma coisa, igreja? Eu não tenho dúvida alguma que eu vou subir aos céus. Eu não tenho dúvida alguma que eu vou ver Jesus, os seus olhos. Eu não tenho dúvida alguma que eu vou ver os olhos de fogo de Jesus. Eu não tenho dúvida alguma que eu vou falar com Paulo, que eu vou falar com Moisés. Eu não tenho dúvida alguma, porque eu estou pronto para a sua volta. Existe um estilo de vida daqueles que esperam Jesus. E existe um estilo de vida daqueles que não esperam Jesus. Aqueles que não esperam Jesus, eles vivem para os seus prazeres, eles vivem o dia de hoje, eles não pensam que Jesus pode voltar daqui um pouco, eles vivem de acordo com os seus prazeres. Mas aqueles que esperam Jesus, buscam a sua santificação e que entendem que a graça do Senhor é maravilhosa sobre a sua vida. São aqueles que perdoam, são aqueles que escutam as palavras que confrontam, são aqueles que falam de Jesus, não são aqueles que colocam apenas aquelas piadas de pastores de internet. Sabe de uma coisa, gente? Esses pastores de internet que nem rebanho tem. Eu sou pastor que cuida do saneamento da igreja, daquelas coisas que ninguém sabe, daquelas coisas mais podres que o pastor precisa fazer com as suas ovelhas. Iriam procurar mestres amantes de si mesmo. Eu sei quando as ovelhas de Jesus que estão sobre o meu rebanho precisam de um carinho, precisam ouvir sobre sonhos,
mas eu quero ter um rebanho que vai comigo morar nos céus com Jesus. Eu quero ter do meu lado você sentado falando com Paulo, falando com Pedro, falando com Davi. Você vai chegar para Davi e falar assim: ei, como foi que você matou Golias? O que você sentiu? Você vai poder dizer assim: Paulo, me fala a visão que você teve de Jesus no caminho de Damasco. Você vai poder falar com o próprio Jesus e vai dizer: obrigado, porque você tanto me amou, mesmo sem eu merecer. Antes de nós cantarmos, eu falo algo. Você que gosta de motivação, então vai aí. Perguntaram para Steve Jobs qual o segredo do sucesso dele. Ele falou sobre foco. E quando ele falou sobre foco, ele disse: foco é dizer não para muitas coisas. É dizer não para a noite de sono. É dizer não para aqueles que disseram que o meu produto não valeria nada. Igreja, ter foco na volta de Jesus é dizer não para os seus prazeres da carne. É dizer não para muita coisa que a sua carne quer dizer sim. Sabe por que você busca tanta coisa nessa terra? É porque você não entendeu quem Jesus é. Quando você está em Jesus, você não tem falta de nada. Quando você está em Jesus, você entende aquela paz que Ele dá, que o mundo não dá. Quando você está em Jesus, você sabe que Ele é o seu bem precioso. Quando você está em Jesus, você não foca nas demais coisas, mas você sabe que Ele é tão bom que Ele vai te dar aquilo. Feche os teus olhos. Vamos cantar ao Senhor.